Viva! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Canto do Porto, aqui no 00, a extensão da família portista neste portal. O meu nome é Pedro Fragoso e estou para o segundo episódio da segunda temporada com o Paulo Silva. Olá, Silva. Olá, Pedro. Como estás? Sinto-me Bill Murray no dia da marmota. 2-0, vitória tranquila, neste caso fora, não foi em casa, mas mais uma jornada. Tudo parece ainda muito 25-26, mas certamente que já daqui a pouco falaremos sobre algumas especificidades desse jogo que houve. Teremos muito para falar também ao longo deste episódio. Mercado, Mora é oficial, daqui a pouco falaremos sobre a venda de Rodrigo Mora à Roma e também ainda poderemos passar pela derrota da equipa B e também perspectivar o jogo frente ao líder do campeonato, Arouca, no próximo domingo. Portanto, está feito o menu deste canto. Silva, como é que viste a vitória em Vila do Conde? Tem vários aspectos para tocar. Temos Pérez, temos Borja Sainz, temos Diogo Costa outra vez a ser... Lá está, o dia da marmota. Diogo Costa outra vez a ser decisivo num momento importante do jogo. Mas gostaste outra vez da entrada do Porto? À semelhança do que já tinha acontecido com o Alverca? Sim, para já foi giro porque a turma do Cavani fez um away especial, não em Vila do Conde, mas em Ovar. Portanto, fizemos um churrasco que começou à hora do almoço. Portanto, há ali umas partes do jogo que se calhar são um bocadinho dúbias. Ok. O jogo foi às 8h30. Às 8h30 da noite. Foi uma longa jornada, mas mantivemos-nos estoicamente acordados. Eu gostei mais do jogo, não sei se o ambiente também ajudou, claro. Mas gostei mais do nosso jogo em Vila do Conde do que tinha gostado da primeira jornada em casa contra o Alverca. Acho que foi substancialmente melhor. Como tu dizes, tranquila, uma vitória tranquila, mas com um detalhe que eu acho que é relevante, que foi nós voltamos a marcar cedo e eu não senti que a equipa tivesse parado. Ok. Obviamente não fomos asfixiantes, mas isso já não somos há algum tempo. Também na segunda parte. Na segunda parte voltamos a entrar fortes e criámos mais do que é habitual no nosso jogo. Tu disseste que o Diogo foi muito importante e foi, efetivamente, ele faz uma grande defesa na primeira já parte. quase perto do intervalo, não é? Sim. Aquele cabeceamento do Tumble. Mas bom, também temos guarda-redes para alguma coisa, certo, não é? Claro. Ele faz uma defesa. É uma grande defesa, é uma defesa a Diogo, mas é uma. Desta vez ele não esteve no momento decisivo, podia ser com 3-0 e era mais uma boa defesa. Claro, mas é por ser num 0 agarrar outra vez num momento importante. Mas não foi, neste caso não foi ainda com 0-0, não nos colocou em maus lençóis. Certo. Aí foi um pouco diferente. Canto-golo, 2 cantos, 2 golos. Sim, mas depois encontraram. Eu acho que isso já é algo a que devemos ter atenção, porque eu acho que eu vou começar a registrar a marca. Eu acho que está montada uma cabala para que não possamos dizer isto muitas vezes, não é? Porque anulam o golo aqui e vier já. E fora do jogo do golo. Não, efetivamente, não vai o Pedro Fragoso agora dizer, não, cada canto, cada golo, não é? E eu acho que por aí, e creio que podíamos ter basicamente resolvido o jogo. Isto acontece-nos algumas vezes, mas basicamente resolvido o jogo naquela primeira parte, mas isso não nos trouxe para trás na segunda, e acho que isso é uma evolução, pelo menos em relação ao que era padrão, e por isso gostei mais do jogo. E o que não foi padrão, acho eu, depois poderemos ir mais ao detalhe a isso, foram as substituições, a dinâmica que deram. Normalmente com Farioli as substituições, quando o jogo já está 1-0, não costuma trazer, regra, acho eu, em média, não costuma trazer assim tanto ímpeto, mas a verdade é que também tiraste um defesa de direito que era uma adaptação e puseste um defesa de direito de raiz, isso deu uma outra dinâmica ofensiva à equipa. Deu-te o segundo gol. Deu o segundo gol, no caso, e pronto. E já vamos falar das entradas. Embora a adaptação tenha dado o primeiro. Portanto, mérito total. Mas era aí por aí que também ia. Pérez, regresso aos golos, teve um calvário, como sabemos. Defesa de direito, como é que viste esta colocação à direita? Sabemos que Varela não está bem, por isso não seria ali Rosário, muito provavelmente. Varela disse que até Pérez iria ser titular no dia a seguir com a B, foi para Ipitch.
Mas como é que viste este? Um bom golo, obviamente, um excelente canto, como é habitual do Gabri, mas uma boa... Um golo de um central, não de um lateral. E de resto, tu disseste tudo, não é? Depois entrou um lateral e aquilo mudou e notou-se. Sim. Obviamente, ninguém está à espera que o Neumann faça um jogo fantástico ali. Acho que a ideia era muito podermos eventualmente defender a 3, ganhamos peso na bola parada na área do adversário e pouco mais. Não comprometeu. Não comprometeu, não é? Que já não é mau. Não é mau para um central que está ali, nomeadamente um central com tendência para fazer autogol. E com um tempo de paragem de jogo também já é certo que já tem jogado aqui alguma coisa, já se faz a pré-época. O gol é importante para ele, até na sequência do que estávamos a conversar a semana passada, se bem te recordas, não é? Que se Neumann conta qual é o lugar e perpites e precisamos de um central e conta efetivamente e pelos vistos de forma multifacetada agora. Pronto, acho que não é uma boa opção. Não. Se eu acho que Kivior não é uma boa opção para a esquerda, muito menos Pérez é uma boa opção para a direita, mas ali era a contingência e portanto esteve bem dentro daquilo que era expectável para ele. Gula titular, sabemos que André Silva vinha da tal entorse, recuperou, ainda jogou, mas como é que viste Gula titular? Foi a primeira vez que foi titular esta época. Como vejo quase sempre Gula titular. Foi aquela. Ele próprio teve uma ponta de azar, porque ele precisa, obviamente, uma bola do poste. gol. E aquele foi um bom cabeceamento, o que também é uma evolução em relação ao que vínhamos vendo há longo tempo. Mas sentiste aquilo que víamos o ano passado, que era o avançado que entra, que parece que é sempre melhor? Tu estavas a falar das substituições e acho que a do André encaixa aí, que deram outra dinâmica à equipa. A minha dúvida, e fica aqui para a discussão metafísica, que não vamos ter, mas que podíamos ter, que é quem é que nasceu primeiro? Foi o ovo ou a galinha? Que é o seguinte: terão as substituições de facto trazido uma nova dinâmica à equipa ou terá uma dinâmica superior da equipa, pelo menos em relação ao jogo anterior, facilitado a entrada dos suplentes? Não sei, porque estamos a dizer Borja entrou bem, fez um golo, criou uma oportunidade, mas toda a equipa estava a produzir mais nessa segunda parte, como tu disseste, e portanto pernas frescas trouxeram mais dinâmica. No caso do golo pelo André, eu não tenho uma diferença substancial. Agora, o facto é que o André está no lance do segundo golo, que não consegue dobrar o passe nem fazer o domínio, mas a bola espirra para o Wang, que por acaso é coreano. Não sei se as pessoas tinham reparado, mas ele é coreano. Como o Bednarek é polaco. Sim. E o Frodo é dinamarquês. E pronto, agora podes-me seguir para mais nacionalidades dentro do plantel do Futebol Clube do Porto. Mas e antes de irmos às substituições, e em concreto a Borja, a Wang Imbom, Alberto e a André, houve ali vibes de Anselmo, e quando o William Gomes passou muito tempo à esquerda. Eu não sei se foi conjuntural, se foi por acaso. Não foi bastante tempo, porque não foi... Não foi, agora trocas para lá. Acabou a primeira parte e começou a segunda parte. E tem um bom remate da esquerda, não é? Jogando à esquerda, sim. Aquele bom jogando à esquerda. Sim. Quase dá golo. E eu vejo isso com muito bons olhos. Não o William à esquerda especificamente, mas o facto de os extremos poderem trocar. Sim. Que era basicamente um dogma que durante toda a época passada não tínhamos visto, não é? Era um dogma, o extremo joga com o pé trocado, ponto final, e isso é uma variação muito interessante. Até porque Borja, já no outro jogo, também já jogou várias vezes à direita este ano, e ano passado era raríssimo estar pela direita. Isso quer dizer que, provavelmente, o modelo está consolidado e, portanto, já se permite estas variações. Eu acho que é bom, acho que quem vai beneficiar mais com isso será o nosso ponta de lança. Assim ele exista. Porque vai ter assistências em vez de gente que puxa para dentro e faz o remate sempre. Mas acho que vamos beneficiar muito daquela posição 9 e todos os médios que continuam. Nós continuamos a acumular muita gente dentro da área em alguns lances de finalização. Isso é bom se finalizarmos. Borja, há pouco falávamos de Pérez, Calvário, Borja, que
parecia estar com este golo ali entalado para o fazer há muito tempo. Emocionante, obviamente, o festejo. Ele que teve uma quebra em relação à época, ao início da época, porque o ano passado, quando nós começamos a gravar este podcast em outubro, mas o melhor período do Borja diria que é antes disso, que é aquele início que não fez sonhar, a pensar que está ali o novo... Não, sim, tu já em outubro dizias que parece-me que lhe falta gol. É isso. Que... Mas aquele início foi... Sobretudo depois deste calvário, temos um gol com o Braga, não é? Certo, mas eu fico feliz por ele marcar o golo. Poderá ser um pequeno trampolim emocional para as próximas semanas, porque neste momento não há Oscar e o William e o PP não andam a render como já mostraram e como sabem, e é importante ter uma alternativa bastante válida. E o Borja havia uma desconfiança muito grande, desconfiança no sentido dos adeptos, em que sabíamos que não estava a dar. Sabíamos que não estava a render. Época passada, também fez alguns golos. Fez um gol e depois muito tempo sem. Mas a próprio nível de exibicional no jogo, aquele início da época ano passado que de facto deixou-nos a pensar que poderia ser um caso sério na temporada, depois não se veio a concretizar, e é isso que eu espero, porque eu acho que eu vejo ali bastantes qualidades. Sei que não tenho o perfil técnico dos outros três, diria, será o menos tecnicista, mas ele também não mostrou essa tecnicidade no início da época. Mostrou foi uma capacidade de pressão, uma leitura do jogo muito, muito, muito forte, uma capacidade de diagonais, etc. E, portanto, saúdo, e acho que é muito importante o Borja marcar um golo e isso que seja o catapultar para uma boa época dele. Eu concordo, até acho que o Borja tem um perfil muito adaptado ao que Farioli quer daquela posição. Como tu dizes, não é propriamente um jogador de grande requinte técnico, é um homem talhado para posses curtas, rápidas, objetivas, em direção à baliza, que é para onde ele vai. Se este golo for diferente de outros golos que ele marcou e o fizer não ir contra o primeiro defesa que lhe aparece à frente, eu já ficaria muito contente. E a verdade é que ele no mesmo jogo tem um segundo lance em que já consegue que a bola não bata em ninguém. É o guarda-redes que faz uma excelente defesa, por acaso. Eu pensei que a bola ia entrar porque ele estava a cair para o outro lado. O estúpido. Se faz algum sentido deixar ali o pé. Portanto, sim, e acho que é uma alternativa importante, até porque, quando falarmos do mercado podemos falar nisso, até porque eu não acho que o Porto vá ter mais extremos. Portanto, são estes. Sim, são estes. À partida, não é? Não parece ser as posições onde haverá nem saídas nem entradas, e acho que... E sentes-te confortável, confiante com o nível que tens de extremos? Sim, por acaso sinto. Olha, primeiro porque o PP deve ter uma qualidade que às vezes nós não vemos, porque, como bem me recordaram em caixas de comentários, quer dizer, se o Zaidu já passou por 3 técnicos e joga, quem sou eu? E de facto ninguém. Frei Luís de Sousa, quanto muito. Porque podcast é cultura, já agora aproveitem e vejam quem é. Então, PP é igual, com uma diferença, é que PP joga mesmo. Zaidu só joga porque tem que jogar. Farioli não jogava com Zaidu, certo? Não é Zaidu a primeira opção de Farioli, é Moura durante muito tempo, na época passada. Portanto, não é tão verdade assim. No caso do PP, não. Toda a gente joga com PP, incluindo os técnicos que ele insulta, também joga. Em várias posições. Portanto, deve ter, em várias posições, deve haver uma qualidade qualquer. E, portanto, vamos deixar o PP fora disto. William Gomes tem um período... Nós no Porto somos muito férteis nesta coisa. Nós olhamos para um jogador, ele faz umas... Pá, isto tipo, é fantástico, é espetacular. Depois o jogador não está sempre ao mesmo nível. Já não presta para nada. Este tipo é sempre a mesma coisa. Quando ele voltar a fazer um golo em Alvalade, vai voltar a ser muito bom. O William Gomes é um valor, eu diria que seguro, tem que evoluir, é um bom extremo. Oscar. É Oscar, não é? Portanto, espero que só melhore, sempre, e se continuar a melhorar será quase estratosférico. E Borja, eu acho que é muito adaptado ao modelo. Se ele
recuperar a capacidade goleadora que perdeu há um ano, não sei, que tinha no Norwich, por exemplo. Sim. E essa capacidade de ruptura, apesar de jogarmos com em espaços mais curtos, mas aí é a gestão do treinador, quais são os momentos do jogo, não é? E se o nosso modelo implica que se estamos à frente vamos recuar para ganhar espaço, então ele faz sentido. E viu-se isso contra o Braga o ano passado em casa, no gol que ele faz com um brilhante passe do Gabri. Portanto, acho que ele é muito adequado. Eu não mexia. E se quisermos acrescentar alguma coisa aqui, obviamente não é para irmos fazer uma compra de 30 milhões a algum sítio. É parvo. Até porque há outras prioridades. E não há 30 milhões. E não há 30 milhões, não, de facto, não é. Só no Beato, não é? É que parece haver. É capaz. Lá para baixo. Imbom, falta só falar da Imbom, da entrada de Wang Imbom. Tínhamos falado a semana passada que não tinha entrado, tinha deixado boas notas na Supertaça e também quando entrou Aston Villa. Ele é a alternativa à Frodo. Se é a alternativa. Isso agora parece mais ou menos claro. Agora sim, agora está clarinho. Farioli falou da versatilidade do coreano. E é verdade. Como é que viste esta entrada dele? Tem uma assistência, um bom pormenor de alguém que percebe muito do jogo, não é? Já tem uma maturidade, acho eu, e tem qualidade, obviamente. Tem qualidade. Maturidade também, até pela idade, mas tem muita qualidade e já tinha deixado isso claro. E esta assistência não faz muita diferença. Acho que ele trouxe ao jogo aquilo que nós já tínhamos percebido que ele ia trazer, sempre ao jogo. E acho que o mais importante é mesmo essa versatilidade. E eu não sei até onde é que Farioli será monolítico, parece-me que já não está a ser. Falaste dos extremos. Parecendo de um detalhe, e eu creio que no Excel de Farioli isso é muito relevante. E eu acho que ele não vai ser assim tão monolítico e, portanto, o Wang, o coreano, é moço para ser extraordinariamente útil, porque ele é de facto muito versátil. Ele vai permitir ao treinador jogar com 2 8,5, ou seja, 2 8 de construção, com Gabri, por exemplo, já não com Mora, mas com Gabri. Vai poder usá-lo na posição mais recuada, como fez, eu creio que, qual foi o jogo em que falámos? Foi contra o Alverca, em que Pablo recua para a central e nós conversámos aqui, é Supertaça. É Supertaça. Eu sei por causa da qualidade do campo. Sim. Por causa da construção, eu acho que ele é suficientemente versátil até para fazer a posição 6 em algumas alturas do jogo, em que queremos que aquela posição seja uma posição mais construtiva, menos destrutiva, e em que não seja fundamental que ele afunde no meio dos centrais. Sim. Aí eu não sei, duvido um bocado. E pode ser, pode jogar em qualquer dos lados, parece-me, do triângulo do meio campo como médio de construção, tem chegada à área, tem remate exterior, pelo menos a julgar pelo que aparenta, tem remate exterior, o que vai ser muito importante em defesas muito fechadas. Eu acho que ele vai pegar destaca, vai ter muitos minutos este ano. Falavas do Excel, o Excel para já ainda não sofre muitas atualizações este mês porque o Porto joga de semana a semana, mas a partir já de setembro, para a semana sorteio da Liga dos Campeões, nem gravaremos antes de sabermos os adversários. Mas tens uma questão já agora para terminar o meio campo, tens uma questão aqui, que é, se Eustáquio é a solução faltava esse ponto, para sim. extremo direito, quem é a alternativa a Froholt? Mas isso é o ponto que eu quero falar. Ou se o Wang é suficiente a alternativa a todos. A todos, pois, parece isso. Não, isso eu ia falar quando falarmos de Mora, porque tem a ver com as prioridades depois para atacar o mercado. Falaremos disso daqui a pouco. Antes, eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa a esta vitória tranquila frente ao Rio Ave. Acho que nos faltaram golos. Até, nem que fosse para tu começares a dizer mais ou menos a mesma coisa, só que desta vez fizemos 4 golos. Nem que seja para liderar o campeonato, porque aí o Eurocup... Sim, isso a gente resolve para a semana. Claro. Mas sim. Faltaram golos, mas não porque a equipa não estivesse construída. E era um tópico que nós construída. falávamos o ano passado bastantes vezes. Faltavam golos. Sim, mas neste jogo senti que as construímos. Sim. Não as concretizamos. Até o nosso extremo direito, Stefan Eustáquio, o canadiano,
mais uma nacionalidade a acrescentar. Mesmo o nosso extremo direito quase fazia gol. Portanto, no movimento que os nossos extremos às vezes têm dificuldades em fazer, que é atacar o segundo poste. Portanto, o William Gomes da Supertaça, por exemplo. Não, ele atacou. Mas atacou, a bola foi para longe. Porto B jogou domingo, não foi uma segunda, não foi uma sexta-feira. Foi um horário até simpático. Um horário simpático. Recebeu o Sporting Clube Farense, perdeu por 3-1. O que é que destacas do jogo? 10 portugueses, mais peripitos, que levou amarelo, um clássico também do croata. Um golaço de Tiago Andrade, que eu já não tinha noção, mas vai para a quarta época ao serviço da equipa B, ou seja, já é a quarta época em que vai... Mas ele chegou muito cedo, na verdade, terceira. Mas já vai fazer 21 anos Sim, terceira. Em outubro. E última. Decidam. Como é que viste o jogo? Vi também na B uma evolução até assinalável em relação ao jogo com o Lourosa. Continuou a ser a peluda contra os maçaricos, não é? Aquilo tem em linguagem militar, seria isto, seria um jogo da peluda contra os maçaricos acabadinhos de chegar. E, portanto, como estávamos a dizer, há que dar espaço, mas já houve ali detalhes muito, muito interessantes. Foi um jogo muito mais conseguido. Há um golo extraordinário do Tiago. Há bons pormenores mesmo do meio campo, sempre que não foi chamado a entrar em duelos e a bater cabeças com os adversários. Repara, estávamos a jogar com uma equipa que Mateus Oliveira, pronto, não é propriamente um homem de duelos, mas é o Mateus Oliveira, né? A experiência de Primeira Liga. E depois Derek Poloni, que deve ter 50 anos. Se calhar até... Mas tem muito traquejo nisto. Sim. Gonçalo Silva, um centralão que eu creio que jogou no Belenense ainda na Primeira Liga, portanto vejam bem. E também são homens rijos, de segunda, mas com muita experiência. Eu não sei se o Farense João Brandão disse que sim, mas eu não sei se o Farense é candidato à subida, porque naquela liga não sei quem é. Só lá para abril saberemos. Sim. Eventualmente, o ano passado também era e acabou no play-off, salvo erro, para não cair na Liga 3, lá muito perto. Portanto, eu não sei se eles serão, mas são muito experientes, são muito fortes fisicamente, poderosos. E nós, creio que cometemos um ligeiro erro. O João Brandão disse que nós temos que crescer nisto. Perdemos duelos, mas é assim e temos... E eu concordo. É verdade, temos que os disputar para aprender a vencê-los. Mas também temos que perceber, isto vai entroncar num tema que eu queria trazer-te, mas também temos que perceber quando é que os podemos evitar. Porque se claramente o nosso campo não é andar no duelo, a equipa A é. Certo? E por isso é que agora os nossos rivais, nomeadamente um deles, agora fala-se da portização, grandes monstros, porque caramba, subir a média de alturas, vamos a isso. Se na equipa A isso é um lugar confortável para nós, portanto vamos trazer o jogo para aqui, boa, na B não é de todo. E portanto há muitas ocasiões em que nós não precisamos, em que podemos tirar partido da qualidade técnica dos nossos jogadores, do seu requinte, para evitar esse duelo, para pôr os duelistas a correr atrás da bola e a soltá-la antes deles nos poderem encostar, não é? E eu não sei se por indicação nós não o estamos a fazer, se por nervoso miudinho dos miudinhos, ou por outro motivo qualquer, mas acho que o conseguimos fazer e conseguimos fazê-lo com facilidade. Porque se tu pensares no meio campo que entrou contra o Farense, Tiago Silva, Bernardo Lima e Mateus Mide, é um meio campo muito mais requintado tecnicamente do que Pablo Rosário, Vítor Fraúl e Gabriel Veiga. Mas muito mais. Portanto, se calhar temos que tirar partido dessa valência, porque se não tirarmos, eles vão continuar, pelo menos durante algum tempo, a ser terraplanados. E isso vai se traduzir em poucos pontos. Mas foi melhor. Foi um jogo melhor, conseguimos jogar mais tempo, pelo menos. E o tema que eu te queria trazer, porque quero muito a tua opinião, é e até por causa desta questão do Rodrigo Mora, mas antes até de Vitinha, Sérgio Oliveira, Bruno Costa, nós temos uma matriz, eu não sei se nacional, mas pelo menos no Porto, de formação, que não se coaduna nada com as necessidades que depois temos
na equipa, nós estamos a formar Tiago Silva, Bernardo Lima, Mateus Mide. Eu não vejo nenhum deles a ser alternativa, porque se Mora não foi. Há aqui um desajuste, é meramente conjuntural, é porque nós vimos de anos de Sérgio Conceição em que esta fisicalidade também era relevante. Aparentemente, explicaram no sábado, no tempo que mediou até chegar ao jogo, explicaram-me que os 10 acabaram, os jogadores... Então, mas aparentemente nós continuamos a formá-los, porque Bernardo Lima é um tipo super aguerrido e Tiago Silva também. Mas não são esse tipo de jogador. O Bernardo é um 8 com muita chegada à área, com muita qualidade, de fazer o jogo acelerar inclusivamente, mas não de andar a tirar chiquinhos do jogo como fez Pablo Rosário, a discutir com eles e a encostar. E eu vejo aqui algum desajuste. Estou a ver mal? Não, estás a ver bem. Era retórica. Mas esse desajuste é engraçado. É uma reflexão para se ter nos próximos... Eu diria que teremos de esperar mais um par de anos para perceber se a mudança de direção, de estrutura, se vai provocar alguma mudança nesse sentido daqui a alguns anos, no nível de formação, porque tu tiveste um projeto 611, não era? Sim. Que deu bastantes frutos, mas depois houve ali um período com Sérgio Conceição, parece-me, em que Sérgio Conceição era o dono de tudo do futebol e houve acho que é mais ou menos público, apesar de alguns bons resultados na Youth League, etc., e apareceram bons talentos, mas também foi muito difícil formar jogadores com capacidade para chegar à equipa A. E houve um desinvestimento, parece-me, pelo menos a nível, lá está, estrutural na formação. Agora, é uma reflexão interessante, porque mesmo o futebol moderno não me parece estar a encaminhar mais para o lado de Farioli, se quiseres, e o Porto continua a formar estes jogadores, mas a seleção portuguesa também joga assim. E os nossos jogadores são dos melhores do mundo. E vemos alguns, e mesmo nos rivais, os jovens que estão a aparecer são mais deste perfil, parece-me. Repara, tirando um ou outro. Tu tens... há uma clara falta de espaço, aparentemente endémico no nosso futebol. Até pela maneira como olhamos para o mercado, não é? Porque o Fredrik Stad não forma melhor do que o Alverca. Peço imensa desculpa, não forma. Nós podemos encontrar lá uma pérola, mas não forma melhor que o Alverca, tenho a certeza absoluta. O Alverca forma muito bem, vejam os resultados nos campeonatos. Portanto, se calhar, não é tão sexy. Isso não é. E nós vivemos nesse período, também nós. Está tudo bem. Encontramos Fraúl, não é? Uhum. Encontramos Fraúl com 19 anos, mas empandeiramos Mora, também com 19 anos. Acho que precisamos todos de encontrar um rumo, mas a mim preocupa-me o Porto. Eu quero cá saber dos outros. Eu quero cá saber que o Gonçalo Moreira, que é um extraordinário jogador, não tenha espaço no Benfica. Para mim está ótimo. Isso está excelente, não é? Se já houve um Deco, porque é que não pode haver outro? Está ótimo, Manis e afins. Mas acho que devíamos olhar para isto. Não sei, se calhar não é o momento, e está toda a gente muito preocupada com o resultado agora, porque ainda é muito cedo. E depois o ano passado precisávamos muito ganhar. Não é isso, isto vai entroncar depois na conversa que vamos ter sobre Mora, mas Farioli estará aqui quanto tempo? Esta ideia de jogo será para quanto tempo? Claro que neste momento tem contrato, achamos que vai ser para durar, e o Porto tem... Mas aí depois aí é que vamos ver o perfil da estrutura e de escolha de técnicos de André Vilas-Boas no pós-Farioli. Se vai decidir apostar na mesma estrutura, qual vai ser o plantel que teremos naquela altura. A minha única dúvida é se de facto o ouro da casa, não? Caramba, exato. Era esse o chavão. Se o ouro da casa efetivamente é suposto ter uma palavra a dizer e ser pelo menos alternativa, neste momento não é. É zero. Não é. Se é suposto ser, então há uma decisão que temos que tomar. Porque assim não é. Porque eu vejo o meio campo jogar contra o Farense e nenhum daqueles meninos que está carregado de qualidade, nem o Tiago, paixão de Farioli, apaixonadíssimo
pelo Tiago, não vai jogar a 6 no modelo de Farioli. Vai jogar primeiro o Wang. Claramente, não é? Nem o Bernardo, nem quero falar do Mateus Smith, não é? Vão ser a alternativa para o que quer que seja. E então, se calhar a estrutura deve olhar para isto. Se calhar nós precisamos de ensinar coisas novas, precisamos sempre, mas precisamos de ensinar outras coisas ao Tiago e outras coisas ao Bernardo, e precisamos de habituar o Mateus a fazer outras posições, a encontrar outros espaços no campo, porque de outra forma eles estão condenados a, mesmo que sejam extraordinariamente bons, mesmo que sejam fora de série, a terem um problema de 25 milhões para um clube de uma cidade qualquer que tenha um coliseu em ruínas. Fácil. Pronto, parece-me a passagem perfeita para irmos à primeira rubrica deste episódio. Figura da semana. Tu escolheste Rodrigo Mora e, portanto, a tua figura da semana, também vamos aqui falar um bocadinho sobre esta venda. A semana passada não se falava deste modelo de negócio que o Porto acordou com a Roma. Parecia iminente a saída de Rodrigo Mora para a Roma, que agora se concretizou. Bom, o primeiro, antes de passar a palavra, o primeiro comentário é que pelo menos foi para um clube que eu gosto. Que é uma coisa assim... Acho que foi uma das exigências de Vilas Boas, aliás. O Pedro Fragoso gosta do Gulpano, nem converso. Claro. O que lhe fica bem. E foi para o lado certo da cidade eterna. Foi, acho que é uma boa escolha. Espero que seja muito feliz em Roma. Eu acho que tem condições totais para isso. O jornalista Hugo Tavares da Silva escreveu um texto na Renascença a recordar isto aqui entronca veremos daqui a uns anos quem é que terá mais razão, se Farioli, se Mora. Escreveu um texto sobre o que aconteceu com Carlo Ancelotti nos anos 90, em que ele era treinador do Parma, muito jovem. Carlo Ancelotti, tal como Farioli, é um italiano, treinador muito jovem, e ele treinava na altura o Parma, aquele célebre Parma que foi a algumas finais europeias e que nunca ganhou o Scudetto, mas que andava ali perto dessa luta. E estava iminente a chegada de Roberto Baggio. O Roberto Baggio, portanto, estamos a falar acho que 95, 96, portanto já veterano, já depois do Campeonato do Mundo 94, e ele decidiu à última hora pedir para cancelar a transferência porque não ia encaixar no sistema tático rígido que ele tinha, o 4-4-2, tinha o Crespo na frente com o Chiesa, salvo erro, e por isso e portanto ele não queria encaixar o Baggio, ia ser um problema, e portanto não o quis. E o Tavares da Silva fez o paralelo para Rodrigo Mora, lamentando não haver... Otávio Jardel. Otávio... Bom, não creio que será assim tão decisivo e que não precisamos de ir por essa hipérbole, mas quer dizer, claramente há aqui um conjunto de fatores. Eu acho que Farioli, se tivesse Mora durante a temporada, iria utilizá-lo tal como utilizou o ano passado. O Rodrigo Mora se calhar iria crescer como cresceu, acho eu, um pouco na época passada. Não foi a apresentar o melhor dele, que já tinha dado alguns lives na época anterior, portanto 24, 25. E depois aqui gerou-se aquilo que falámos a semana passada. A necessidade de vender do Porto, priorizar o ativo que era menos mau, chamemos assim, para fazer um encaixe financeiro considerável, e a vontade, parece-me, também de Rodrigo Mora, acho eu que não foi obrigado a ir. Lamento é o facto de a estrutura do Porto, naquilo que te falávamos há pouco, se calhar não ter convencido o Rodrigo Mora. Olha, se calhar eu aumento o salário, tu ainda és jovem, Farioli não é eterno, se calhar aqui no Porto, e haverá espaço para ti. Queres ficar ou não queres ficar? Não sei se houve essa tentativa ou não, mas é com muita pena que eu vejo que Rodrigo Mora sai do Porto. Havia muito para dar. Eu a semana passada falei que as características dele iriam ser, espero eu que não sejam assim tão precisas ao longo da época, mas eu acho que vão ser precisas em determinados jogos da temporada. Falavas também do negócio, não sei, a semana passada falava-se do empréstimo, uma coisa assim com menos valores. Pergunto-te como é que fez esta saída e se gostas mais deste modelo de negócio. Bom, primeiro quero dizer-te que eu não acho que a questão se coloca alguma vez em quem é que tinha razão, se Farioli, se Mora. Não se coloca. Primeiro porque acho que o Mora não disse que não, este senhor tem que jogar de outra maneira.
E segundo, porque Farioli não tem nada que mudar, conforme provou durante a temporada passada, não é? Ele sempre disse que Mora tinha muito talento e tinha que se adaptar à equipa, e a equipa joga daquela maneira. Vamos lá tentar pôr o teu talento ao serviço disto. Isso, mas isso tolhe o talento dele e ele não mostra tudo o que pode. Paciência, temos pena, mostre menos. Não acho que seja por aí. Concordo contigo que Farioli não se eternizará no Porto, não sei, espero que fique muito tempo, e que, portanto, podia haver um projeto diferente, mas aí mete-se a necessidade de vender claramente. E sim, é mais ou menos evidente que se tu perguntares ao treinador ao dia de hoje, olha, temos duas hipóteses, ou sai o Froholt ou sai o Rodrigo Mora. Ele não pensa duas vezes. Como ele, 99% dos adeptos do Futebol Clube do Porto, aos quais eu me excluo. Agora, era isso que eu ia perguntar. Tudo bem, mas é uma opinião. Claro. Está certo. Não tem mal nenhum. Não é por aí. Não acho que haja aqui uma luta e depois advogados ao barulho. Por amor de Deus. Aliás, naquela altura, que para mim a transferência tinha caído, estavas na B. Acabou. Mas eu sou velho. Não é? E acho que agora isto já não pode. Também já me explicaram. Não, isto agora não pode ser assim. Eu, semana passada, também disse que o Porto não devia ter jogado a Supertaça ali. Sim, também estou velho. Como é que não pode ser assim? Claro que pode ser. Não pode ser assim. Como em 2030, quem é que se lembra do Rodrigo Mora se ele não der à perna? E ninguém. Portanto, não é do interesse de ninguém. O poder da corporação ainda cá está, não é? Viva o capital. Não é tanto, mas existe. Não está completamente na mão da força de trabalho, por assim dizer. Está mais. Isso é bom. Então, modelo de negócio. Eu, por acaso, acho que este negócio acaba por ser feito num modelo, se eu percebi bem, que obviamente tem as suas contingências, como 10% de comissão, não é? Portanto, isto não são 50, são 45. Mas podem ser 47 se Rodrigo Mora cumprir objetivos e, portanto, nós recebemos já mais 2 milhões. E... Tudo bem. 45 é mais ou menos o que valeu o Vitinho, não é? O melhor médio do mundo. À época em que foi, também não era o melhor médio do mundo. Certo. Pronto. Mas também há de ter tido a sua comissão, portanto também não era. Está tudo bem. Vamos deixar 50 e esquecer as comissões. Acho que a arquitetura é interessante e é simpática. São 25 já. São 25 no mínimo, daqui um bocado. No mínimo. São 25 no mínimo. São sempre 25, Pedro. São sempre 25 a seguir. Porque nós estávamos a falar em off e tu estavas-me a dizer, sim, mas se a Roma vender por 100, nós vamos buscar mais 50. Não, porque antes disso a Roma paga-te 25, não é? E não te deixa ir buscar 50, como é evidente. Portanto, nós vamos buscar mais 25. Uma hora sai por 50. Menos 10%, mais 2 milhões. Porque ele vai atingir os objetivos. É mais ou menos este o negócio. Isto parece-me passível de ser factorizado, ou seja, termos alguém nos adiantar este dinheiro. Eu espero que os 2 milhões cheguem para pagar o encargo do factoring e, portanto, pode ser dinheiro fresco já, ou então, se o nosso CFO estiver mais folgado e dentro do seu genial planeamento, que o demonstrou, não é? Ao longo destes 2 anos, puder esperar até 2028, que acho que é o limite para nós acionarmos para recebermos o dinheiro todo. Havemos de receber algum, entretanto, porque eles podem ir comprando parcelas, mas ali tens que me entregar o dinheiro todo. Se ele puder esperar, então magnífico, vai entrar mais dinheiro, senão entra já todo. Menos o que o factoring nos cobrar. Acho que é interessante dentro do que são as exigências do Porto. Eram 50 milhões e cá estão os 50 milhões, não recuamos. A cláusula de rescisão demora, salvo erro, 60. Não está muito longe. E ninguém disse só sai pela cláusula. Se faltar €1 eu ponho de... Ninguém disse isso. Portanto, está tudo bem. Como negócio. Porquê que Mora é a minha figura da semana? Porque depois de um primeiro ano de mandato, no mandato do Ouro da Casa, não é? Nesse mandato, depois de Mora ter sido, recordando aqui o nosso lendário capitão João Pinto, sem buço ainda, porque ele ainda nem havia de ter buço nessa época, de Bruno e Anselmi, ainda sem buço, ter sido o tipo que garantiu o leitinho para os filhos do plantel, não é? Porque andou com a equipa às costas e se alguém... foi o raio de luz do primeiro ano de mandato de Vilas Boas,
E agora volta a ser ele o tipo que põe o dinheiro para a gente ir comprar leitinho para dar aos bebés, porque não houve mais ninguém. Teve que ser Mora outra vez, depois de um ano de relativo a pagamento, como tu dizias. Quer dizer que lhe reconhecem o talento que ele de facto tem e está na hora dele agora o mostrar. Recordo que Vitinha sai para o Wolverhampton e não joga. Não joga de todo e regressa, e só depois de um ano de completa afirmação, de difícil afirmação no Porto de Sérgio Conceição, é que ele é reconhecido como o jogador que hoje é. Eu não sei se esse ano não vai fazer falta a Rodrigo Mora. Talvez ele o tenha tido nas épocas 24, 25 e 25, 26 e tenha ganho valências suficientes para agora explodir. Vamos ver. Honestamente, seguirei a carreira de Mora porque gosto do jogador. Acho que ele é muito bom. Seguirei tanto quanto eu sigo o campeonato italiano. Portanto, vou ver o Mora e mais ninguém. Mas a partir deste momento não é pouco que me importa, mas importa-me muito pouco. Importa-me muito pouco o que é que aconteça ou deixa de acontecer. Ele não é jogador do Porto, siga a sua vida, mas encantado da vida. Nós seguiremos a nossa, com muita pena minha, mas isso entronca na conversa que estávamos a ter há pouco. Se este é o meu modelo de formação, porque é que eu o tenho? E agora faço-te a pergunta. O Porto vai atacar agora o mercado com este dinheiro. Fala-se em Santiago Giménez. Há informações contraditórias, umas que dizem que está encaminhado, outras que dizem que o Milan rejeitou a proposta. Sim. E portanto caiu, veremos. Fala-se também de Nuno Tavares para o lateral esquerdo. Parece que são as duas posições mais fortes para atacar. A minha pergunta é e médios? Lá está, era aquilo que ao bocado estávamos a falar, porque o Hwang In-beom vai fazer de tudo um pouco, vai tapar buracos. Eu está aqui, eu fico no plantel também parece faltar ali um elemento, não é? Acho que o Farioli deixou claro que se saísse alguém... Será para apostar na B? Não. Isso posso dizer já que não. O Farioli disse que se saísse alguém tinha que... Era natural que alguém entrasse, portanto, sim, deve faltar o médio. Agora, eu acho que temos que ser muito racionais. Nós temos duas posições que são... precisamos delas como de pão para a boca. Não é? Nós precisamos de um segundo ponta de lança até janeiro. E não é ele fica só até janeiro. Na hierarquia nós precisamos de um titular ou pelo menos uma alternativa muito credível. Não, um titular. Até para que Gul só tenha que ser terceira opção até janeiro e depois possa ser negociado, ou antes, não sei. Em janeiro, estimo eu, teremos Samu de volta e isso é um reforço de grande peso. Mas precisamos de um avançado e precisamos de um defesa esquerdo. Precisamos de um lateral esquerdo. Precisas mais de um lateral esquerdo, não? Se não for para Zaidu jogar. Porque se for para Zaidu jogar... Eu estava a ter esta conversa no sábado e estava-me a lembrar do que o Rui disse aqui no episódio passado. Né? Estávamos a falar do lateral esquerdo e ele disse, até março. Depois em março entra o Zaidu. Se for para isso, deixa estar. É porque se é aquilo, nós não encontraremos no mercado. Não há. Felizmente para os outros clubes. Mas se é isto... Mas olha, tu dá para procurar de um lateral esquerdo, a verdade. Pronto. Eu acho que nós precisamos de um lateral esquerdo. E atenção, eu acho que o Zaidu é um elemento muito relevante do plantel. Por todos estes anos que está, por claramente gostar do clube, por claramente ser uma peça muito relevante no balneário, porque as pessoas gostam dele, os colegas gostam dele, ele é um tipo divertido, é boa onda, cria bom ambiente, conhece a estrutura, os adeptos gostam de Zaidu e Zaidu gosta dos adeptos, pelo menos de quase todos. Isso vale dinheiro, isso é muito importante. É muito importante numa equipa que exista. Só não deve jogar. Ou pelo menos não deve jogar tanto. Né? Pode fazer fãs como o Bernardo Silva, está tudo bem. Há de ter os seus minutos, obviamente, mas não é a mais-valia. Portanto, nós precisamos de um lateral esquerdo. Mais do que de um avançado, sim. Mais. Mas também precisamos de um avançado. E estas são as posições. E 25 milhões não dá para muito. Pois, não dá para nada, atualmente. Portanto, se nós vamos buscar os outros 25 e, na verdade, temos 50... Vamos ver uma coisa.
Eu acho natural que o Porto não tenha muito dinheiro para atacar este mercado. Isso nós fizemos. Sim, claro. Este é o mercado para o Sporting e para o Benfica. Mas eles o ano passado já... Mas é porque eles têm muito dinheiro, está tudo bem. Este é o mercado para eles, não é para nós. Nós estamos a fazer a nossa parte, que é manter as peças fundamentais do plantel. E eles estão cá todos. Tirando Mora, não era fundamental. Tudo bem. Estão cá todos. Portanto, esse é o nosso esforço. Agora só temos que fazer pequenos acertos. São estes dois e o ponta de lança por infelicidade. Clara infelicidade nossa das lesões. Não... O lateral esquerdo, sim, precisamos e precisamos muito. Se os 50 milhões já entram todos e nos permitem ir mais longe do que isso, são estas duas posições. Porque tudo o resto, aquele facto de nós precisamos de um extremo de características diferentes. Jogou no Dragão. Vão lá e perguntem. Não, precisamos de uma alternativa a Froholt. Precisamos de mais um médio. Vai jogar no Dragão para a semana. Está lá. Eu não sei quanto é que pode custar. Mas caramba, não é muito diferente dar 6 milhões por Pablo Rosário do que dar... ou 6 milhões por Fukui. Por amor de Deus, é porque mas este é dominicano. Logo ao nível da Margarita, mas este homem se calhar sabe fazer sushi. Então vão lá e perguntem. Isto das mais-valias, pá. Achas mais sexy a Margarita do que o sushi? É capaz de ser. Não sei. Eu acho. Pelas comissões não é? Pois. Portanto, é capaz de ser, não sei. Eu não entendo muito bem. Agora estavas-me... Por acaso nunca falamos aqui de um ativo que o Porto... Porque acho que ainda não se resolveu o dossiê Ivan Reim, não é? Pois não. Acho que não se resolveu e também não é apetite para estas contas. Mas tens pena? Mas lá está, na altura foi a contratação ao mercado português. É que depois é esse argumento que se calhar nos mostram a dizer, já gastaste aqui tanto dinheiro no mercado português e depois temos um Barreto. Eu não acho que seja um Barreto, porque eu gosto muito do Ivan Reim. Mas... Eu também gosto. Correu mal. Correu. Podemos ir buscar uma série de outros. De outros mercados que correram igualmente mal. Ou igualmente mal dos de fora. Sim, claro. Tudo bem. E qual foi a nossa grande venda na temporada passada? O Anderson Galeno. Sim. Comprado a quem? Depois de ter sido dispensado do Porto. Sim, mas... Comprado a quem? Sim, aonde? Foi. Ao Havaí? Não. Foi à Braga. Não é? Portanto é mercado nacional também. E se quiseres passamos já para a memória. Liga já com isto tudo. Não, que eu tenho de falar de uma coisa. Que eu tenho de abrir. No Mineiros. No Mineiros. Estou seguro. Não, tenho de falar aqui de uma coisa só. Muito rápida. Vou abrir uma exceção, não costumo falar de outros clubes. Mas não é bem a minha figura da semana. Bem, encaixa aqui na figura da semana, mas vou trazer aqui o Rui Costa, presidente do Sport Lisboa e Benfica. Isto porque a centralização dos direitos televisivos, sei que é um tema, lá está, um tema nada sexy. Margaritas, a esta hora e a qualquer hora, é tudo muito melhor do que centralização dos direitos televisivos. Mas a semana passada, ou já há 2 semanas, já podia ter trazido isto. O Benfica está agora a roer a corda, lançou uma petição, a Assembleia da República, isto para abreviar. Parece que não gostaram, não gostam muito do que vai acontecer, e então estão a tentar, à boa maneira portuguesa, mas também centralista da coisa, reverter as coisas. Eu na altura fiquei interessado e fui espreitar, não espreito sempre, espreito às vezes os outros cantos aqui do 00, fui espreitar o que é que os colegas, camaradas do canto do Benfica disseram, e o João Paulo pegou nisto. O João Paulo, que até recomenda um excelente livro nesse episódio, eu gosto muito de ouvir determinadas coisas, mas eu acho que aqui ele pegou pelo ponto errado. Esta coisa do Benfica, agora, isto é uma lei de 2021 ou 2022, estamos em 2026, foi aprovado o modelo na Liga, a chave de distribuição, etc. E agora o Benfica lembrou-se, vou perder dinheiro, não gosto. Pois é, esta soberba de se acharem maiores, agarrada a uma maioria sociológica e agarrada a uma... mas o Benfica contribui para uma boa percentagem de receitas do futebol português, é o Benfica que alavanca isto, não podemos perder dinheiro e, portanto, vamos tentar subverter isto e não queremos alinhar neste modelo. É uma coisa que me chateia. Já a semana passada disse que me chateava alguma coisa, não sei o que é que foi, mas é uma coisa que me chateia. E eu estou
no podcast, no Mais Porto, o Pedro Ferreira, que também já esteve aqui como convidado algumas vezes, fez um resumo bastante extenso sobre a matéria, portanto, se quiserem podem ir ouvir. Só que o João Paulo, isto para pegar no que o João Paulo disse, o João Paulo apresentou um argumento que eu acho que não é válido, não para a questão da centralização, que disse: não quero que o dinheiro do Benfica, enquanto sócio do Benfica, financie os Hoffenheims, no caso do Académico de Viseu, o Olympiacos, no caso do Rio Ave, e etc. Parece-me um bom ponto, porque eu também não gosto que os Rio Aves, os Académicos de Viseu e os outros clubes estejam com uma dependência muito grande destes modelos de negócio. Eu não gosto. Gostava mais que fossem mais alicerçados em comunidades locais, em patrocinadores locais, em empresas portuguesas. Mas lá está. Se continuarmos... Portanto, a centralização da Premier League acabou. Não, se vai acabar, claro, não é? Por esse ponto de vista, claro. Não, e se continuarmos com este modelo em que só 3... Atenção, o Porto vai perder dinheiro com este modelo. O Sporting vai perder dinheiro com este modelo. Só que se queremos pensar em valorizar o produto, se queremos que os outros clubes cresçam e que... Porque no modelo, no mundo ideal, eu gostava que as pessoas de Viseu fossem todas do Académico. E que não gostasse. Estou a dar um exemplo do Académico, quem diz, que acabou de subir e há pouco falei dele. E este modelo que o Benfica quer continuar, o status quo que quer continuar, é perfeito para que esse modelo que o João Paulo não gosta continue a proliferar no futebol, principalmente no futebol português. E por isso... Proliferar, isso acho que é mais ou menos inevitável, não é? Vai continuar a ser assim. E portanto, esta tentativa do Benfica agora, à última da hora, porque também é preciso não esquecer, o Benfica tem um problema financeiro para resolver, porque tem muito dinheiro, mas não sei como é que vão sem títulos, sem idas à Liga dos Campeões. Isso não. Não, pois é. Pedro, a Manela Ferreira Leite já não é... Arranja-se uma Manela Ferreira Leite para aceitar ações não cotadas em bolsa, não é? Há sempre uma Manela Ferreira Leite que suspende a democracia por 6 meses para acabar com a centralização. Claro. Bom, sobre isso deixa-me dizer-te, eu não vou sequer emitir opinião, por um motivo muito fácil, muito simples, que é, já tiveram essa discussão. Não vamos nós começar a discutir os efeitos da centralização, se é bom ou mau. Não. Já foi. Isso é retomar a discussão, é voltar ao início, é ter mais petições e se calhar vamos chegar... Não, porque não dá jeito. Está feito. Muito está legislado, está aprovado o modelo, cumpra-se a lei. Agora, deixa-me dizer-te, isso vai acontecer dependendo da altura da legislatura em que a coisa se dê. Se for em período de eleições, a petição do Benfica vai ter muito, muito impacto. Se o Benfica conseguir juntar a ela o Porto e o Sporting, então eu acho que isto é capaz de ruir. Acho mal. Não vou discutir. Tudo o que tu disseste está certo. Epá, se quem é o proprietário do clube, se o clube beneficia... Quanto mais forte for o clube, mais forte é a região local, os jogadores, é uma das razões porque eu não gosto do Porto, que o Porto tenha futsal, mas isso podemos discutir noutro momento. Porquê? Para além de eu achar que o futsal neste momento é uma modalidade bastante tribal em Portugal e que não é assim tanto, não traz assim tanta, eu sei que tem dinheiro, envolve muito dinheiro, é verdade, do que as outras modalidades de pavilhão, eu percebo. Ideia. Sim, dá mas para ok. Mas basta, mas eu não gosto que eu lembro, estamos a tirar espaço ao Ponte de Soura. Eu cresci nos anos 90, ABC Braga, Sporting de Espinho, ABC Braga handball, Sporting de Espinho voleibol, Barreirense basquetebol, Ovarense basquetebol, podia estar aqui a dar estás a vê-los a ser engolidos por estes três. Engolidos porque há sempre uma centrifugação que mata essas comunidades locais. Por isso eu também tinha muitas dúvidas em relação ao futebol feminino no Porto, apesar de ser uma questão legal e a questão de paridade de género que eu até aprecio, mas também está a matar outros projetos aqui da Zona Norte no futebol feminino que durante anos estiveram a remar contra a maré. E por isso eu tenho sentimentos ambivalentes. Não somos uma economia nem um país suficientemente grandes para podermos ter essa especialização. Por exemplo, na Alemanha tens clubes que são clubes de handball. De handball, sim. E aqui tu cais sempre para o futebol. A Ovarense era fortíssima, mas e o futebol? A malta, sim, claro, basquete, mas não podemos desprezar o futebol. Se calhar devíamos. Acabem. Agora não. Agora não. Caramba, agora subimos. Agora esquece.
Mas se calhar sim, nós somos só e vamos colocar todas as nossas fichas no basquete, mas depois é um problema de audiências e de patrocínios, né? Pois. Quanto é que vale o basquete? Quantas pessoas é que... Bem, já para não falar na dependência da casa de apostas, que agora todo o desporto está ancorado nisso. Mas não entres nessa discussão. Deixa-nos ficar a falar de centralização sozinhos. Sim, acho bem que dizer que a coisa não disse nada, portanto, sim, e bem. porque estamos a reiniciar a discussão, não vale a pena. Sim, não. Por matá-los. Só para pincelada, Porto Aroca, domingo 8h30, horário é o jogo entre o primeiro, o Aroca. O jogo contra o primeiro, não? Contra o segundo, o Futebol Clube do Porto. Nós éramos líderes na jornada passada, agora foi um bocado abaixo com esta descida de um lugar, mas é para retomar muito rapidamente. O Aroca tem uma equipa muito interessante. Muito interessante. Tem um treinador há mais tempo na Liga, não é? Sim, e eu não gosto particularmente de Seabra, o meu xará Fernando do Aroca sabe disso. Eu não gosto particularmente de Seabra, mas caramba, está na cara, né? Ele começa muito mal a época passada, acaba muito bem. Deram-lhe tempo para isso também, o que não é vulgar. Está a começar muito bem esta época, está a fazer um excelente trabalho. Tem um grupo que não mudou tanto quanto o Aroca costuma mudar, que costuma ser com os vão todos, agora vem mais não sei quantos espanhóis, e isso entre os quais depois lá aparece um Morrica, um Cristo, que nós também deixamos. Agora, precisamos agora de um ponta de lança. Disparate. Então olha aqui este Denis Gul. Por que não? Espetacular, vem da Suécia. Para não falar de um Begraoui ou uma coisa assim, não é? Begraoui vai sair por 10 milhões. Caríssimo. E depois dizem-me, não, mas se fosse para nós eles vendiam por 20. Não é verdade. Vendiam pelos mesmos 10, que é o dinheiro que eles querem ganhar. Mas, não sei, eu também não estou lá a negociar, portanto pode ser que haja qualquer coisa. Não interessa. Mas tem uma equipa muito jeitosa. Se nós continuarmos nesta evolução que houve da Alverca para Vila do Conde, e se a trouxermos para o Dragão vamos ser felizes. Não vai ser um passeio no parque, mas acho que sim, continuamos a ser substancialmente melhores. Se formos eficazes, então vamos ter um resultado folgado, mas aproveitem e ponham os olhos no Fukui. Digo eu. Sim. Vamos à última rubrica do episódio, Memória da Semana. Há pouco já te querias falar da memória da semana. Eu postei um travão, portanto, quem é que tu trazes, Silva? A minha memória da semana é André Vilas Boas. Presidente há tantos anos. Nos anos não, 80. não é por isso. Não é por isso e também não é por causa da história do ouro da casa, não é nada disso. É pela época fantástica que André Vilas Boas teve no Futebol Clube do Porto, em que ganhámos tudo, incluindo uma competição europeia, e em que... Não ganhaste a Taça da Liga. E já havia a Taça da Liga? Não ganhei a Taça da Liga. Dá-se uma vergonha, André. Por causa de um guarda-redes polaco. Eu, para mim... Que não era o Milenar Zic. Até eu sei. Não era... Não sei. Bom, mas então, porquê? Porque esse plantel teve... Uma das pedras basilares desse plantel era Silvestre Varela, surpreendentemente, contratado à Estrela da Amadora. E outra era João Moutinho, que foi de facto a grande diferença, contratado ao Sporting. É certo que nós não podemos ir contratar o Maxi Araújo ao Sporting para fazer o lugar do Zaidu. Acho eu. Não podemos. Mas isso quer dizer que o próprio presidente sabe e tem essa experiência de que essa história de não é com os jogadores do Rio Ave e do Aroca que nós vamos ser campeões. E do Leiria e de Vitória de Setúbal, e parece que estamos sempre a ir buscar a mesma equipa, mas foi uma equipa que foi muito longe. Bem, se quisesse ias buscar Mourinho. Não é isso. 2002. Leiria, Setúbal, está bem. Sim. Mas parece que estamos sempre a ir buscar essa equipa. Mas a verdade é que se olharmos com Vilas Boas também estava nessa equipa, portanto, técnica. Sim, por exemplo. Portanto, memória. Também vale. Memória que não falhe. Isto para dizer o quê? Para dizer que nós temos duas posições, que nós temos duas posições que são fundamentais neste momento
um ponta de lança e, sobretudo, um lateral esquerdo. Digo eu, diz Farioli, diz toda a gente. Essas são aquelas em que nós temos que colocar as poucas patacas que temos. Acabou. Tudo o resto temos que fazer de forma inteligente. E se claramente a equipa B não vai ser a nossa alternativa, então esmiuçem, procurem, porque elas existem perto. O Fukui existe como uma excelente alternativa para Froholt, mais para Froholt do que para Gabri, mas para libertar até o Ang para outras missões. E ele é, pronto, lá vou ter um corte aqui, ele é tão bom como Morita. Pelo menos. E já que estamos a falar dele, foi campeão, bicampeão no Sporting e foi comprado ao Santa Clara. E o Sporting é bicampeão com Pedro Gonçalves comparado ao Famalicão. Nós deixamos, apesar de ele ter esperado bastante tempo, nós, todos. Os outros também deixaram Gustavo Sá sair para El Marinakis FC, não é? Que é portanto, já não vai jogar a Liga dos Campeões, foi eliminado. Pois, ele se calhar agora vai voltar para o Nottingham. Foi eliminado pela Nottingham, equipa, acho que foi eliminado pela equipa, ou não foi Gabriel Braz? Pelo NEC. E pronto, aí está. Uma excelente venda já agora. Tanto o Gabi como o Gonçalo, que aparentemente sai para a Turquia agora, é muito bem. Já era um ano extra para eles. O Tiago está ali no limite, mas o Gonçalo apareceu, começou a ter mais minutos um pouco mais cedo. O Tiago está no limite, vai ao racha, acho que vai rachar, mas ok, está no limite, mas tanto o Gonçalo como o Gabi são boas vendas por nós, pelo projeto da B, para abrir espaço, para o Luís Gomes, por exemplo, para o Mochito, para o jogador, que vai poder provar-se a um nível superior, e obviamente para as finanças, que são meia dúzia de trocos que cá ficam. Mas pronto, a AVB era a minha memória para dizer que nós não temos que ser sexys em todos os nossos movimentos. Pá, às vezes estamos só a sair da casa de banho numa noite difícil e temos o cabelo assim. Eu não. Corte muito curto, que é para andar sempre penteado. Claro. Por falar, não, por falar em movimentos sexy, não. A minha memória não é. Fala da líder. Não é muito sexy. Não fala. Olha, fala de líder, mas por acaso não tinha a noção que ias falar da AVB nesse aspecto, porque só disseste AVB, eu achei muito bem, mas a minha memória é, passam 20 anos da chegada de Josualdo Ferreira ao Porto. 20 anos. Foi pouco sexy, diria, o mandato de Josualdo Ferreira, mas é tricampeão, é o único tricampeão em Portugal. Depende do que tu achas de Tomás Costa, não é? Tomás Costa, sim. Mas houve outros que ele trouxe sim, também. Agora, se ele trouxe, não sei. Se ele trouxe, mas ainda hoje há muitos jogadores, Falcão incluído, há pouco falavas, que diz que o Josualdo Ferreira foi Hulk, que foi Hulk chegou com o Josualdo, sim, mas que foi fundamental na adaptação ao futebol europeu, nas questões táticas, posicionamento, que foi um professor. Eu na altura, há 20 anos, já faz muito tempo mesmo, não era, ele tinha uma célebre expressão nas conferências de imprensa e na flash interview, que era dizer, fomos uma equipa séria. Ele também era um homem sério, mas foi um mandato de Josualdo Ferreira bastante bom, porque foi tricampeão, acabou naquela época e não ganhou o Tetra pelo túnel, não é? Pelo túnel, mas pelo menos também, mas foi isso que catapultou se calhar a chegada de Vilas Boas. Se calhar não haveria Vilas Boas se não houvesse isso. Bom, tudo bem, isso é um universo paralelo. Se Josualdo teria aquela capacidade daquela equipa, não sei. Certo, mas Josualdo, por exemplo, faz uma campanha muito boa na Liga dos Campeões, em que o Porto perde contra o Manchester United, faz uma exibição muito boa em Old Trafford, em que tem a infelicidade de empatar 2-2, mas o jogo é claramente para ganhar. O jogo da vida de Mariano Gonzalez, não é? Que grande domínio, que grande golo de Mariano Gonzalez. Depois somos eliminados pelo golo do Ronaldo do meio campo. Sim. Portanto, Elton eliminou-nos. Sim. Também achas que Elton é mal batido? Obrigado. Um abraço. Um remate daquela distância, por amor de Deus, não é? Sim. Vamos ser cancelados. Está tudo bem. Mas outra vez. Não, é que o lance é, eu estou lá no estádio e digo, a bola vai ao meio da baliza, pá. E eu gostava muito do Elton, mas mas era um jogo que também até tenho ideia que não vai bem ao meio da baliza, que é um remate muito colocado. Agora,
Não. Ele chuta de contumil, mais ou menos à saída do novo rumo. O Alton teve tempo para ver a bola. Era o Ronaldo e se calhar não. Bom, estava a precisar disso. O trabalho dos outros é sempre mais fácil. É verdade. Mas é um jogo que depois também fica marcado pela lesão de Lúcio Gonçalves, ainda na primeira parte, e aí o jogo terminou, porque o Porto na altura dependia também muito de Lúcio Gonçalves, mas era apenas para enaltecer a Josualdo Ferreira, o único treinador tricampeão nacional. E acho que verdadeiramente tricampeão. Sim, e nós deixámos-lo ter a sua carreira, e eu acho que o Josualdo seria uma peça, teria sido durante muitos anos, não sei agora se calhar já não sei que idade é que ele tem, mas teria sido uma peça muito relevante da estrutura do Porto, na formação, sim. Nos lugares em que tivemos Luís Castro e temos agora José Tavares, e precisamente por essa qualidade. Nem sei se só com a formação, mesmo com os elementos da equipa principal, houve uma altura em que nós tínhamos malta que se preocupava com essas coisas, se calhar tinha sido, mas ele obviamente não queria, ele queria continuar a sua carreira e ainda ganhou títulos para ir no Egito. Sim, mas ele ainda foi ao Panathinaikos, ainda foi ao Málaga, logo a seguir acho que foi ao Málaga, foi ao Sporting, preciso não esquecer, em tempos conturbados para Alvalade, mas passou lá, depois também já ter sido treinador do Benfica, claro. Sim. Mas fica aqui a lembrar o Josualdo Ferreira, que foi... É daqueles benfiquistas porque nós temos um apreço muito especial. Exatamente. Chegamos ao fim do segundo episódio. Boa. Para a semana voltamos no rescaldo da expectável, esperemos assim, vitória frente ao Arouca. Já sabem, se é canto do Porto, é provável que dê golo. Um abraço a todos, vemo-nos para a semana.